Olá, estamos iniciando a nossa aula 111, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O propósito dessas aulas tem sido demonstrar que o Espiritismo se baseia na ciência, particularmente a fé espírita, como é o acaso aqui desse ponto, e de uma maneira geral, o que nós chamamos de religião natural, que é a religião espírita, tem sua base científica, o que diferencia de outras religiões, que se estabelecem sobre artigos de fé, pontos doutrinários, sacramentos, dogmas, enfim, conceitos e princípios constituídos pelo próprio homem, não por Deus e muito menos por Jesus. Bem, independente de Jesus, também citamos a religião judaica, a islâmica e tantas outras. Então, a proposta é justamente mostrar que no Espiritismo a ciência precede a fé. A ciência precede a religião natural, que é a religião do espírita. Então, o ponto de hoje vai nos dizer como vamos articular a ciência com a fé espírita. Ou, no caso, também a religião espírita. Como é que vamos fazer essa articulação? Bem, primeiro eu gostaria de definir para vocês que a ciência, mais uma vez, se ocupa no espiritismo com os fenômenos espirituais, que são os fenômenos de efeito físico, a movimentação de objetos, sons, barulhos, raps, luzes, etc. E os efeitos inteligentes, que dizem respeito à psicofonia, psicografia, vidência e etc. Essa é a preocupação com o espiritismo experimental. Mas é do espiritismo experimental que a ciência vai estudar. E do espiritismo experimental vai passar para a ciência, e da ciência vai passar para a formulação da filosofia, e com a filosofia vai constituir a sua própria fé. Essa é a movimentação. Bom, o Espiritismo, então, trabalha com o estudo da ciência sobre os fenômenos espirituais, para articular a ciência com a fé ou a religião, e também com o axioma, uma verdade axiomática. Bem, depois nós vamos falar sobre a verdade axiomática. Vamos definir primeiro o que é fenômeno. Fenômeno é qualquer ocorrência provável de ser observada. Qualquer fato observado é um fenômeno. E objeto também de possível experimentação em laboratório. Kant, que é um grande filósofo, ele se estende a essa questão da observação dos objetos, como objeto do fenômeno, e diz que ele é tudo que ocorre na consciência. Então, em Kant, nós temos fenômenos objetivos, que são os vistos pelos nossos sensórios, pela visão, pela audição, pelo tato, enfim, pelo microscópio, pelos aparelhos de laboratório, imagem, etc. E os fenômenos subjetivos, que são aqueles de ordem psicológica e moral, mas que são detalhados indiretamente pelas informações consensuais dos espíritos, através de um fenômeno de consulta de diversos espíritos, que desconhecem as perguntas e as questões uns aos outros, que nós chamamos de randomização, e também desses questionamentos difundidos por diversos centros, que nós chamamos multicentrismo. Em Allan Kardec ainda havia um multicentrismo de diversas línguas. Ele falava 4 línguas, pelo menos, francês, inglês, alemão, o holandês, talvez um pouco de espanhol. Mas, e arranhava, quem sabe, o português pela sua inteligência. Então ele recebia mensagem de diferentes países, muito frequentemente até da Rússia. Então essa é a base da pesquisa espírita. É a consensualidade, é a randomização, ou seja, o caráter universal dos ensinamentos dos espíritos. Porque se fixarmos apenas num médium e num centro espírita,
isso não terá a consolidação da verdade. Porque o médium pode errar, como nós vimos os médios errando, todos eles, inclusive Chico Xavier erra também, vide o livro O Consolador, vide o que está lá no apêndice, os comentários da editora FEB sobre dada a resposta errada que Emmanuel dá para o Chico, vide lá no apêndice, e também os centros espíritas podem estar todos os seus médiuns obsidiados na obsessão coletiva. Bem, posto isso, definido que são fenômenos e articulação da ciência com a fé espírita, através do estudo dos fenômenos e através do princípio chamado axioma, que é aplicado em filosofia e em matemática, basicamente. Então, essa proposição lógica que constitui o axioma é uma verdade que não precisa ser demonstrada, como uma tese que nós temos que demonstrar, como um teorema que nós temos que demonstrar, como equação que nós temos que demonstrar, como a solução de um problema que nós temos que buscar resposta, porque consiste em uma verdade em si mesmo. Por exemplo, o axioma é muito comum em matemática, porque o axioma é um atalho no pensamento do matemático. 2 mais 2 são 4. 3 mais 1 são 4. Logo, 2 mais 2 mais 3 mais 1 são 4. Portanto, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Esse é um axioma matemático. Eu não preciso demonstrar isso. Então, eu vou aplicando axiomas, encurtando meu raciocínio. Admitida essa verdade axiomática, o que se pode dizer? A partir dela, dessa verdade, nós fazemos um processo de dedução. Vamos criando encadeamento de causas sucessivas com uma cascata, com uma grande escada, uma seguindo a outra, no encadeamento, num verdadeiro processo. Então, o que Allan Kardec fez ao propor o axioma para estabelecer a crença na existência de Deus e a fé? Ele propôs simplesmente o seguinte: toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. Isso é uma verdade em si mesma. Toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. É uma verdade em si mesma. Então, nós vemos efeitos, a criação do universo, o mundo, a beleza, a harmonia, a paz, a vida, as cores, né? Tudo que existe, tudo que se manifesta é um efeito. Qual é a causa? A causa é uma inteligência superior, suprema, de todas essas coisas. Então, dentro do Espiritismo, nós aplicamos esse raciocínio axiomático para, logicamente, não é misticamente, não é por revelação, não é por uma aparição de uma imagem, nada disso, é por um processo lógico, porque aí a razão e a lógica são os verdadeiros faróis do Espiritismo. Quem quiser seguir o verdadeiro Espiritismo, o Espiritismo francês, não o Espiritismo brasileiro, que já se alterou, já se desnaturou, vamos seguir a lógica e a razão, antes de aceitarmos qualquer opinião ou proposição. E posto isso, nós também, nesse axioma, vamos estabelecer a fé, que nós vamos estudar em separado. Então, a partir dessa articulação fenômeno e axioma, efeito inteligente, efeito físico e axioma, nós vamos trazendo a ciência para a doutrina espírita, a fenomenologia espírita. Item 18. Se aplicarmos esse axioma e tudo que existe e se manifesta a toda a criação dos mundos, material, psicológico, espiritual, se o aplicarmos a criação do universo, do tempo, do espaço, da energia, da matéria e da vida, observaremos haver uma criação única por sua inteligência, beleza, equilíbrio, harmonia e sabedoria. Jamais homem algum pode se comparar a essa inteligência. Então, necessariamente,
constatamos a partir desse raciocínio axiomático e constatamos existir uma inteligência suprema que é a causa primária de todas as coisas, que é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Quem é? Designamos essa inteligência primária, suprema e a causa primária de todas as coisas por Deus. Bem, foi essa a aula que eu quis passar hoje. Não é o momento de nós adentrarmos em outros aspectos. De toda forma, vocês viram, e eu vou repetir, mais uma vez, que é da maior importância, que como o Espiritismo tem essa base científica, e ele se articula na sua base científica, e dessa base científica é que deflui a sua filosofia, na medida que os espíritos vão respondendo às perguntas de Kardec e vão dando mensagens e comunicações e forma assim uma doutrina que é um corpo de ideias bem organizado. A partir dessa filosofia, busca-se, em certo momento, os efeitos morais dela. Então, ela forma uma filosofia que constitui as leis divinas, as leis morais, as leis divinas, que são 10 leis que nós já falamos aqui. Essas 10 leis divinas e essa filosofia moral que o Espiritismo tem, ela se identifica com as máximas de Jesus. Prestem atenção. As máximas morais. Porque o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele trata das máximas morais do Cristo, e não dos atos cotidianos da vida do Cristo, nem dos fenômenos, dos milagres e das aparições e etc. Ele trata exatamente do que abrange e seja objeto do bem e da caridade superior na sua relação com Deus. Então, Jesus aparece na doutrina espírita, embora ele seja o criador da doutrina espírita também, que ele orientava Kardec, mas ele aparece por um fenômeno de raciocínio, de lógica e identificação. Por isso, nós não concebemos o espiritismo cristão, porque o espiritismo em si mesmo já é cristão, já é lógico. Porque se falarmos espiritismo cristão, teremos que falar no espiritismo protestante, espiritismo judaico, espiritismo islâmico, hinduísta. Não, nada disso. Só há um espiritismo sensu estricto, que é aquele criado por Allan Kardec. E outro fato importante, para terminar, é como o espiritismo tem essa base científica, nós observamos que a ciência é de caráter universal e se verifica em todo o mundo os fenômenos que a ciência estuda. Por exemplo, a queda de um corpo. Se eu jogo um corpo no chão, ele vai cair de uma altura que eu chamo H, vai percorrer num tempo T essa altura até chegar no chão e vai chegar numa velocidade V ao solo. Se eu joguei de 5 metros, ele demorou 1 segundo para cair com a velocidade de 9,8 metros, de 9 metros por segundo. Pronto, uma coisa assim. Bem, se eu pego essa queda do corpo, esse fenômeno, que nada mais é que a lei da gravitação universal, e jogo esse corpo na China, na Sibéria, na Antártica, na Austrália, seja onde for, ele vai cair da mesma maneira, com a mesma velocidade, percorrendo, eu coloquei no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, ele é universal e ele é objetivável. Então, fazer do espiritismo uma religião é cortar o caráter científico dele, ou seja, por extensão, tirar a universalidade dele e a forma que ele age, independentemente das outras religiões. Enquanto ele mantém a sua base científica, ele é universal. Quando chega a essa base religiosa, ele vai discriminar os judeus, vai discriminar, quer dizer, vai ser diferente dos judeus, do judaísmo, do islamismo, etc. E essa não é a propósito dele. Jamais Allan Kardec quis propor uma nova religião. Mas como o espiritismo tem esses artigos e essas leis morais, que são as leis divinas, a reencarnação, a lei da causa e efeito, a concepção de Deus aqui
colocada, como também tem o conceito de imortalidade da alma, da vida espiritual, da relação dos espíritos com os encarnados e dos encarnados com o espírito, ele entra num campo da religião, por esses aspectos dele. E ao entrar nesse aspecto da religião, ele se torna também uma religião, mas uma religião natural. Bem, aí vocês vão dizer, mas poxa, como é que nós vamos praticar a religião espírita? Todos os alunos me perguntam isso, ficam assim, pô, professor, como é que nós vamos praticar? Isso vai ser mais tarde, eu vou selecionar algumas perguntas e questionamentos que habitualmente vocês fazem em relação a esse tema. Inclusive lá no Frei Leixo tinha um aluno que ficava muito inseguro com isso, e a função do professor, ao contrário, é dar segurança aos seus alunos, é dar firmeza, é trazer a eles a convicção daquilo que eles estão aprendendo é o certo e é verdade. Então, isso eu vou trazer lá numa outra aula, eu vou fazer uma série de perguntas sobre isso. E, finalmente, eu queria citar aqui meu professor de medicina, o professor Newton Bethlin, que foi um dos pais da pneumologia no Brasil, quer dizer, das doenças pulmonares e da tisiologia, que é a tuberculose. Na época era pulmonar, prevalentemente pulmonar. Aí o professor Newton Bethlin me deu essa máxima, aquilo que ele acreditava numa das aulas. Eu era muito novo, devia ter 23 anos, já estava no quarto ano da faculdade. Já. Eu entrei muito novo na faculdade de medicina. Aí o professor Bethlin me disse assim, Paulo, o professor tem direito a dizer que não sabe e que vai pesquisar, mas ele não tem direito de falar aquilo que ele desconhece. O professor sempre tem que transmitir a verdade científica. Não é vergonha ele não saber. Se ele não pode responder uma pergunta de um aluno, ele diz, não sei e vou pesquisar. Vou tentar responder, vou ver o que tem de artigos sobre isso. E é isso que nós temos que praticar na vida como um todo. Nós não podemos falar aquilo que nós não sabemos. Isso é uma responsabilidade. Muito menos ensinar aquilo que nós sabemos. Isso é uma responsabilidade maior. E muito mais ainda não ensinarmos coisas erradas, desviando as pessoas de uma doutrina tão pura, tão bela, tão superior, tão sublime, uma doutrina a nós legada pelo próprio Jesus. Nós não temos esse direito. E não podemos, isso não é um direito, isso é um dever. Portanto, terminamos aqui a nossa aula. Flores para vocês aqui. E amanhã, com a graça de Deus, nós continuaremos esse ponto.